Olá, pessoal. Nós continuamos aqui, então, o nosso discipulado, né? Esse momento tão importante que nós estamos trabalhando exatamente os 12 princípios da liderança de Jesus. E o sétimo que nós trabalhamos aqui, só relembrando você, são as confirmações. Então, mesmo que você seja chamado, mesmo que você já tenha uma vocação, mesmo que você tenha talentos, mesmo que você tenha capacidade, você precisa sempre estar balizando isso através de algumas confirmações. Eu falei aqui as 6 confirmações na vida de Jesus, que foram muito importantes, e nós não podemos agir de forma diferente. Nós temos que seguir o exemplo que Jesus seguiu. Pois bem, vamos continuando aqui. Oitavo princípio do chamado de Jesus, que é exatamente descobrir o seu chamado. Amém? Esse lugar é muito importante porque a maioria de nós encontrou um meio de funcionar através dos dons, através daquilo que você tem como capacidade, como talento, e isso faz com que você decida o que você quer fazer. Esse é um problema hoje que nós estamos enfrentando terrivelmente na igreja. A pessoa era um cantor lá no mundo. Não necessariamente você vai ser um cantor aqui, tem que seguir uma carreira, né, gravando disco, ou hoje não é disco mais, né, mas gravando músicas, fazendo nada. Você precisa descobrir qual é a sua missão. Então a frase é a seguinte: nós não escolhemos a nossa missão, nós descobrimos ela. Isso é muito importante. E o próprio Cristo foi descobrindo isso, entende? Ele não nasceu assim com aquele computador já estabelecido na mente dele o que ele ia fazer. A mãe dele contou para ele, o pai contou para ele quem ele era, entende? Ele descobriu que ele era da linhagem de Davi por causa de José, o pai dele. O pai dele aceitou ele como um filho de adoção. É por isso que depois a gente pode falar sobre isso, um momento só sobre paternidade, mas ele descobriu esse lugar. E com 12 anos, ele era um menino muito inteligente que estava ensinando no templo, e ele já começou a ter a clareza, né, daquele chamado dele, mas ele some de cena durante 18 anos. E isso, gente, é o que muitos não querem. Ele já quer subir no pedestal, ele já quer o holofote, ele já quer... E isso também é responsabilidade nossa como pastores. Eu tenho visto vários pastores que estão agindo exatamente através dos dons. O menino chega lá, jovem ainda, imaturo, cheio de carrapicho para tirar, cheio de coisas para resolver, mas ele tem um talento extraordinário. Pega ele, coloca ele na frente, faz até um outdoor a respeito de quem ele é. Nós temos aqui um pregador mirim, homem de Deus, e que tal, lá na frente é o que está acontecendo. Vocês observaram isso? Como que está acontecendo hoje, atualmente, na igreja brasileira? Os homens com talentos violentos, com um desenvolvimento violento nos dons, mas no caráter não tratado, várias coisas para resolver, e enfim. Então isso precisa ser avaliado. E Jesus, quando escolheu os discípulos, ele foi trabalhando a capacidade que eles tinham de liderança, mas foi moldando o caráter deles ali, e eles foram descobrindo isso. Aqui em João, no capítulo de número 20, João 20, 21, o Senhor diz assim: disse-lhe, pois, Jesus, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então eles receberam uma capacitação para ir adiante, descobriram o chamado de Deus para a vida deles. Então o resultado disso foi homens audaciosos para liderar, para pregar, para
Tanto é que está registrado aqui em João, aliás, Atos, no capítulo 4, eu não vou ler, mas depois você lê aí, 4, 19 e 20, ele diz assim, ó, importa obedecer a Deus, não a homens, porque eles estavam cheios do Espírito Santo e eles estavam descobrindo cada vez mais o propósito de Deus na vida deles. Então, é muito importante você descobrir esse propósito. Amém? 8, então, é isso. 9, o nono princípio de liderança de Jesus é critérios que precisam ser estabelecidos na nossa liderança. Amém? De fato, eu creio que cada vez o Senhor vai nos capacitando, vai nos levando a um lugar, tanto a questão de liderar, de saber gerir pessoas, saber cuidar de situações, administrar, cultivar aquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas, vai ser gradativamente sendo acrescentado. Então nós vamos descobrindo isso e vai havendo o que nós chamamos de desenvolvimento. Amém? Então, esses critérios são importantes para que você não frustre. Há uma frustração em vários homens. Eles propõem fazer uma grande obra, mas não conseguem trabalhar alguns critérios básicos sobre como lidar com as pressões, lidar com os problemas, lidar com as situações. Eles empregam mais força do que necessário. Quando eles vão tratar uma situação, quer ver um exemplo simples de uma liderança equivocada? Por exemplo, você lidera aí 100 pessoas, 200, 50, 10, não sei. Mas aí nesse grupo nós temos 3 subgrupos. Um grupo dos que fazem, um grupo dos que não fazem, um grupo dos que... o segundo, dos que não fazem ficam em cima do muro, e um terceiro grupo dos que não fazem e criticam, que são oposição. Então são os 3 grupos distintos. Sabe o que acontece? A maioria de nós faz o quê com esses 3 grupos? Simplesmente generaliza. A generalização hoje é um problema no meio da liderança. Se você tem feito isso, cuidado. Coloca todo mundo no mesmo balaio. Coloca todo mundo na mesma... Então, por exemplo, tem um grupo que ora, mas 60% não ora. Aí você pega e generaliza e fala, porque ninguém ora nessa igreja, porque vocês não fazem. Saia desse lugar. Entende? Não aceite isso no seu coração. Jesus, ele não agredia as pessoas, mas ele tratava elas nas suas debilidades, tratava elas pessoalmente. Então faça isso, separe essas pessoas do grupo, trate elas pessoalmente. Jesus, quando Tomé disse lá no meio do povo, olha, eu só acredito se eu tocar nas feridas. Sabe o que Jesus fez? Quando chegou perto de Tomé, tratou ele pessoalmente. Tomé, se é importante para você, toque aqui. Entende? O que nós estamos vendo? Um povo que está sendo onerado pela generalização, pressionado. Então o irmão fala, o que adianta? Eu esforço aqui, esforço. Não é que você tem que ficar colocando gente no pedestal, ovacionando ele, mas também não tem que espizinhar, não tem que pisar e... Enfim, isso precisa ser tratado e ao lidar com as situações você empregue a força correta no lugar correto. Amém? O coração precisa ser tratado nisso para não ultrapassarmos algumas barreiras. Então vamos lá, alguns critérios. Deixa anotado aí. Primeiro, talentos. Pegue as pessoas que estão perto de você, que têm talentos e trabalhe esses talentos no coração delas. Isso é muito importante. Amém? Então, o fulano, por exemplo, o Carlos, ele tem vários tipos de talento. Eu exploro o máximo possível, até o sumo dele, para ele aprender a desenvolver mais. Mas vai chegar num ponto que aí vem o segundo critério com relação a esse lugar que eu preciso encontrar para liderar esse grupo.
que é destravar o potencial dessa pessoa. Amém? João 2,25 diz que ele bem sabia o que havia no homem, no coração do homem. Então Jesus sabe disso, às vezes você não sabe, mas existe o potencial aí para ser trabalhado. Então é mais ou menos assim, ó. Deixa anotado aí assim, ó. Primeiro, você tem aí 75% ou 70%, 70% de pontos fortes, pontos que você desenvolve bem no seu ministério. 70%. Tá. Agora você tem 25% de potencial, de lugares em você que você não sabe ao seu respeito, mas que vai ser destravado. E 5% de pontos de melhoria. São aqueles lugares que você não sabe a respeito de si mesmo ou que você não consegue dominar, mas você faz parte de um corpo e, como igreja, todos nós juntos, você vai alinhavar isso com outra pessoa, por exemplo, nessa gravação que nós estamos fazendo aqui. O Carlos é uma das pessoas que mais tem trabalhado comigo nessa questão das gravações. Eu não entendo nada de mídia, nem nada de gravação a respeito disso. Porém, ele está comigo nesse processo aqui e nós estamos desenvolvendo. Então, existe o talento, existe aquilo que é o seu dom, mas existe também um potencial a ser destravado. E existe os pontos de melhoria que você não sabe, você não domina aquela área, mas você pode desenvolver ou delegar para outro, ok? Então, nós seremos o que o Senhor diz que nós devemos ser, que é viver aquele lugar de excelência na presença dele. Pronto. Então, destravou o potencial. Terceiro, ideal estabelecido, que é não caminhar pelo estereótipo, aquilo que eu sinto ou vejo, mas sim pelo campo das ideias, 2 Coríntios 5:7. Ok? Então, tem um ditado que diz assim: plante uma ideia e colhe um feito, plante um feito e colhe um hábito, plante um hábito e colha um caráter, plante um caráter e colha um destino. Essa frase eu uso ela todos os dias na minha vida porque eu preciso viver esse lugar. Entende? Ideal estabelecido. Quarto, nesse aspecto, fidelidade. Nos bastidores há um preço para ser pago. Amém? E eu tenho que ter fidelidade. João 6,38 diz que Jesus ele foi fiel à vontade de Deus. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Outro ponto importante, ideais justos. A força mais poderosa na construção do caráter são ideais justos, não distorcidos, não baseados em sofismas, nem nada disso. Entende? Então, a força mais poderosa na construção do caráter porque vai controlar nossa conduta. E aquilo que amolda os nossos ideais determina o nosso destino. Mateus 5,48 tem uma referência boa para você ler sobre ideais justos. Outra coisa, reta compreensão. A reta compreensão é o princípio que vai estabelecer a conduta certa e apropriada. O Senhor diz para nós: andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5,17. Então, os princípios da visão pessoal precisa ser estabelecido na minha vida através de uma reta compreensão. Muitos de nós estão vivendo uma habilidade ou movimentando no reino com uma conduta inquestionável, como se nós tivéssemos todas as respostas. Não, a resposta vem do Senhor e nós precisamos ter sempre um lugar de altar, de oração, para ter uma reta compreensão. Talvez a sua compreensão está distorcida, você vai precisar de novas lentes, novas perspectivas quanto a isso. Então, não projete esse lugar de
ser inquestionável na sua liderança, porque você pode fracassar de forma terrível. Então, dentro disso, aí, deixa eu só pôr um princípio que vai te ajudar bastante aqui. Reta compreensão vem através da nossa consciência. Então, a consciência é exatamente aquilo que eu consigo perceber, aquilo que eu consigo ver. Então, primeiro, consciência. Eu consigo perceber o que está à minha volta, entende? O ambiente, eu consigo ler o comportamento das pessoas, isso ativa a minha consciência. Pronto. Mas existe um lugar em nós que é chamado de subconsciente ou pré-consciência. É um lugar em nós que estabelece o que nós chamamos de autoconsciência, que é a ideia de você perceber além do que a pessoa está dizendo, perceber além do que a pessoa está fazendo. Você consegue fazer uma leitura de âmbito mais geral, porque você tem mais informações no seu comportamento, na sua emoção, nos seus sentimentos, na sua vontade, na sua personalidade, na sua identidade, no seu empreendimento. Então você vai ter todas essas características de consciência ou autoconsciência, que é uma habilidade de pensar a respeito do próprio pensamento. Então se questione nisso. Por que eu senti isso? Por que quando fulano fez tal questionamento para mim, fez tal pergunta, agiu de determinada maneira comigo, por que eu tive aquela sensação? Por que eu reprimi? Por que eu afastei? Por que eu me alegrei? Por que eu senti aquilo? Então, a autoconsciência é a capacidade nossa de pensar no nosso próprio pensamento. E terceiro, e muito importante, que é a inconsciência. É um lugar que eu não acesso. Sabe aquele momento que você tem um déjà vu? Que é aquele... parece que você passou já naquele lugar, parece que você já viveu aquela vida, já viveu aquela cena. São nuances do inconsciente que vêm à tona. Eu não controlo o inconsciente, mas ele vem à tona. De repente você passou por uma região, sentiu o cheiro de alguma comida ou de algum perfume e lembra aquela memória fracionada, solta, né, que está ali vagueando, ela vem assim e você tem uma sensação às vezes de alegria ou de tristeza, de saudosismo, né, saudade de alguma coisa, ou então você nem estava pensando naquilo, então é chamado de inconsciente e precisa ser trabalhado nas nossas vidas. Entende isso? Então, esse lugar, esses três lugares, consciência, autoconsciência e inconsciência, precisam ser sempre norteados pela palavra de Deus. Outra coisa importante é ter convicções firmes, pela consciência de quem somos. Nós vamos mover. Provérbios 23, 7 diz, assim como o homem pensa no coração, assim ele é. Ok? Então, esse lugar é muito importante. Eu gosto muito da frase, eu até deixei ela anotada aqui, vou citar para você, Oliver Wendell Holmes. Ele diz o seguinte, o que se encontra atrás de nós é o que se encontra à frente. E o que se encontra à frente são problemas menores. Vou repetir. O que se encontra atrás de nós e o que se encontra à frente são problemas menores, comparados ao que existe dentro de nós. Então eu preciso trabalhar as minhas convicções, porque talvez elas estão ainda baseadas em sentimentos apenas, decisões firmes, convicção firme que eu já deveria ter, eu ainda estou com o coração volúvel, pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Então, isso precisa estar na minha vida. Outra coisa importante com relação a isso é o processo de conversão da minha vida é contínuo. Esse é o processo de crescimento, é o alicerce moral que eu preciso estar enfrentando todos os dias. Filipenses 4:8 diz, tudo que é de boa fama, tudo, se há algum princípio, então eu preciso trabalhar isso
no meu coração. Não se acomode, não ache que você está bom o suficiente para simplesmente ir. Entende? Sempre questione o que você está sentindo, a maneira que você está fazendo e procure excelência nesse negócio aí. Ok? E aí, outro ponto é ter um espírito pacificador. Mateus 5, 9 diz que bem-aventurado aqueles que amam, que procuram a paz, que têm um espírito pacificador. Uma das coisas que trouxe o veneno foi a indiferença, a insensibilidade à verdade de Deus. Então isso é oposição, é rebeldia contra Deus. Eu preciso trabalhar isso na minha vida, ter um espírito pacificador. Então procure conciliar, não divida, não seja faccioso. E aí, por último, para a gente encerrar esse ponto, que é o nosso 10º ponto, não é isso? Nono? Nono ponto. Conduta sexual equilibrada. Isso é muito importante para um homem e para a mulher de Deus. Jesus ele tinha várias pessoas à volta dele, mas ele manteve uma postura, manteve um coração totalmente empenhado em vencer qualquer tipo de sentimento ou ação que pudesse vir. Então ele já preveniu isso no coração dele. Você precisa estar disposto a isso. Então não tenha nenhum pecado de estimação, não tenha nenhum comportamento de intenção com relação a isso. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 4 fala sobre isso, né? Você pode levar a um comportamento, levar a sua esposa, levar o seu esposo a um comportamento que não agrada a Deus. Lá em Hebreus, no capítulo 3, versículo 4, diz isso, que o nosso leito precisa ser um leito sem mácula. Então, dentro desse nono princípio, se lembre, é muito importante você ter uma conduta sexual equilibrada, ok? Encerramos aqui, voltamos daqui a pouco com o nosso 10º princípio, que vai fazer toda a diferença na sua vida.